Olá, pessoal. Meu nome é Rony Charles, professor Rony Charles, professor de Direito Administrativo, palestrante, advogado da União e autor de algumas obras jurídicas na área do direito, administrativo e de licitações públicas. E estamos aqui para tratar sobre o regime diferenciado de contratações. Primeiramente, é um prazer estar aqui na TV Justiça, participando desse programa, tratando, sobretudo, de um tema tão polêmico e pouco tratado hoje sobre a doutrina, que é o RDC, o famoso RDC, para alguns apelidado como regime de licitações da Copa e das Olimpíadas. Nós vamos dividir o RDC, o tratamento nessa aula sobre o regime diferenciado de contratações, em 5 segmentos, 5 aulas, tratando inicialmente sobre questões introdutórias do regime. Posteriormente, vamos falar na segunda aula sobre as principais regras do RDC acerca do objeto da licitação, e aí, nesse tema, vamos tratar sobre algumas questões polêmicas, como a contratação integral, vamos falar também sobre regimes licitatórios nesse novo modelo que é o RDC, e trataremos também sobre todos os pontos polêmicos relacionados ao objeto, sigilo do objeto, entre outras coisas. No terceiro momento, na terceira aula, nós trataremos sobre as principais regras do RDC relacionadas ao procedimento licitatório em si. Falaremos sobre as fases do RDC, falaremos sobre os recursos possíveis no RDC, sobre a disputa de propostas, modo de disputa das propostas nesse novo regime, com todas as suas regras e nuances que têm sido questionadas por inovações, pela discussão acerca das inovações que elas trazem ao regime licitatório tradicional. No quarto momento, na nossa quarta aula, nós trataremos sobre os procedimentos auxiliares ao RDC, então falaremos sobre o cadastramento, sobre o sistema de registro de preço no RDC, que traz algumas inovações em relação ao modelo tradicional, a pré-qualificação permanente, entre outras coisas. E, por fim, na quinta aula, nós trataremos sobre as sanções no RDC e as regras do RDC relacionadas aos contratos decorrentes desse novo modelo, dessa nova modalidade, né? Eu gostaria de apresentar aqui os alunos que estão na nossa bancada, o Alex, a Manuela e o Iago, que estão conosco aqui para participar dessa aula sobre o novo regime. Aqueles que tiverem dúvidas podem mandá-las para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, né? E podem enviar essas dúvidas serão oportunamente respondidas pelo professor, pela equipe da TV Justiça, tá bom? Do programa, pessoal. Pois bem, vamos falar sobre o RDC, acabar a apresentação e falar sobre o RDC. Ora, o que é esse novo regime, o RDC, tão conhecido por essa sigla? O que é o novo regime, o RDC? Ora, muitos falam ligam o RDC aos eventos esportivos que o Brasil vai sediar nos próximos anos, notadamente Copa das Confederações e as Olimpíadas e Paralimpíadas. Isso tem muito a ver, e é importante perceber isso, quando nós vamos tratar sobre o regime diferenciado de contratações. Porque foram justamente esses eventos esportivos importantes que trouxeram a discussão sobre a necessidade de mudança do modelo. Todos nós sabemos que nós temos uma lei de licitações, uma lei geral de licitações que data de 1993, muito questionada. 10 em 10 doutrinadores apontam diversas críticas sobre o modelo da 8666/93, um modelo tradicional, um modelo de certa forma defasado, ainda demasiadamente burocrático e que permite ou talvez induz algumas situações problemáticas vivenciadas no âmbito das licitações públicas, né? Todos nós vemos discussões nos jornais sobre superfaturamento, sobre dificuldade, a morosidade da administração pública no procedimento licitatório para findar com suas contratações. Todos esses são desafios, são dilemas que precisam ser resolvidos sobre as regras, sobre as normas que tratam sobre o ambiente licitatório. E, notadamente, mesmo com o esforço dos órgãos de advocacia de Estado, dos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da União, para tentar regular melhor esse ambiente licitatório, a verdade é que as regras previstas no nosso Estatuto Geral, na Lei 8666/93, padecem de certa defasagem em relação ao que a administração pública necessita
nos atuais tempos. Ora, diante desses desafios que serão o sediar de tais eventos esportivos, Copa, Olimpíadas, e aí vai a nossa torcida, a nossa força, né? Brasileiro não desiste nunca de que nós vamos ser exitosos, não apenas em receber os países que vão participar, mas vencendo também boa parte desses eventos. O fato é que essa responsabilidade de sediar traz a necessidade de que o país, trouxe a necessidade de que o país começasse a perceber a necessidade de mudança, né, a mudança do modelo licitatório. Com base nesse discurso, começou a ser discutida a atuação do Poder Executivo e do Poder Legislativo para a mudança do nosso regime licitatório tradicional. Então, se apresentou um modelo de mudança do regime licitatório tradicional, basicamente focado nesses eventos esportivos que o país iria sediar. Então, percebam que o modelo do RDC ele foi focado em resolver o problema das contratações relacionadas a esses eventos esportivos, esses desafios que o país agregou para os próximos anos. Tá? Que o país agregou para os próximos anos. Ora, disso desponta a percepção de que a regra do RDC, ao menos a princípio, trataria transitoriamente sobre o modelo licitatório. Ela não é a regra geral de licitação, mas, ao mesmo tempo, é importante perceber que esse novo modelo traz mudanças em algumas regras de natureza geral no ambiente licitatório. Tá bom, pessoal? Muitas críticas se apresentaram a esse novo modelo. É importante perceber que esse modelo ele seguiu uma trajetória. Foram apresentadas, nós podemos identificar pelo menos 4 tentativas de imposição desse modelo através de medida provisória. Né? No primeiro momento, com a medida provisória 489 de 2010, que não foi apreciada no tempo necessário pelo Parlamento, fazendo com que a MP perdesse a sua eficácia. Depois, posteriormente, com a MP 503 de 2010, coincidentemente, um parlamentar apresentou emenda a uma MP trazendo o mesmo regramento da MP sobre a RDC que havia perdido a eficácia, não havia sido analisada pelo Congresso. Né? Essa emenda foi rejeitada. Novamente se tentou agora, através da MP 521/2010, novamente sem êxito, sem conseguir implementar esse novo regime. E, por fim, com a MP 527/2011, que tratava sobre infraestrutura dos aeroportos, sobre a estrutura de alguns órgãos da Presidência da República. Nessa MP foi apresentada uma emenda que incrementou, que incluiu todo o regramento sobre o regime diferenciado de contratações que nós iremos estudar hoje. Como eu disse, há muitas críticas, então, sobre esse modelo. Né? Temos, inclusive, algumas ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em detrimento do modelo apresentado pelo RDC. Há que tocam em vícios formais. Né? Em relação ao vício formal, se levanta a questão de que a emenda trazida no Parlamento sobre a MP tinha uma natureza totalmente diversa daquilo que inicialmente era tratado na medida provisória enviada pelo Poder Executivo. Há também discussão sobre aspectos materiais da MP, a discussão sobre possíveis inconstitucionalidades de algumas das inovações trazidas pelo regime diferenciado de contratações. Bem, quando eu falo sobre o RDC, eu sempre lembro de um casal amigo meu, né? Um casal em que ele é militar, e sempre conto essa história, em que ele é militar e a sua esposa é uma pernambucana, ele é um carioca militar, foi morar no Recife por conta, quem conhece os militares sabem que o serviço militar faz com que aquele profissional ele tenha que periodicamente mudar, né, a sua região de atuação. E esse meu amigo carioca foi morar lá no Nordeste, em Recife, minha terra, e lá em Recife conheceu e se apaixonou por uma pernambucana, casou com ela, só que a rotina militar fez com que ele, alguns anos depois, tivesse que mudar o seu local de atuação. Então ele foi e avisou que teria que mudar de localização e conseguiu
mudar para uma ótima cidade, dentre as opções possíveis, que foi Brasília. E isso gerou uma grande crise, né? Uma grande crise conjugal. Vocês sabem como é a mulher quando você tenta mudar, tirar ela da zona de conforto. E aí isso gerou uma certa crise conjugal. Ela disse, não, Brasília, sei lá, aquele lugar seco, Brasília não tem praia, não, eu não consigo viver numa cidade que não tem praia. E começou toda aquela discussão, e ele tentando usar aquela estratégia que os homens pensam que é masculina, mas na verdade foi criada pelas mulheres, elas nos induzem a achar que isso funciona, né? E funciona para as crises conjugais, que é tratar com carinho, joias, jantar romântico, joias. Isso é solução para qualquer crise conjugal. E aí ele resolveu o problema e trouxe ela aqui para Brasília. E ela amou Brasília, cidade organizada, todo mundo educado, as coisas aqui funcionam, tem bons serviços, bons restaurantes, amou Brasília. E passaram aqui alguns anos. Só que alguns anos depois, pela rotina militar, ele teve novamente que mudar seu local de atuação. Como ele é um ótimo profissional e consegue certa prioridade na hora da escolha do local, ele conseguiu então migrar para uma outra cidade belíssima do nosso país, que é o Rio de Janeiro. Quando ele informou, chegou em casa para ela e disse, vamos para o Rio de Janeiro, começou outra crise conjugal. Ela disse, Rio de Janeiro? Não, o Rio é muito grande. Ele, poxa, mas tem praia, teu problema não era praia? Não, mas o Rio é muito grande, complicado, eu não conheço, sei lá, aquela cidade pode ser muito violenta. Nova crise, ele usando aquela estratégia que todo mundo pensa que é masculina e é feminina, né? Jantar romântico, joias, né? Muito carinho, joias. Resolveu o problema, ela se apaixonou no Rio e cá para nós, né? Ô cidade bonita, Deus caprichou no Rio de Janeiro. Muito felizes no Rio de Janeiro, passaram mais alguns anos lá, até que, rotina militar, novamente ele teve que mudar a localização. Então ele se preparou, viu que ia possivelmente enfrentar alguma crise novamente, mas como ele conseguiu prioridade na hora de escolha, chega feliz em casa e diz para ela, filha, nós vamos ter que mudar novamente de atuação, eu vou ser transferido, mas dessa vez não se preocupe, eu consegui, nós vamos ser transferidos para Recife, a cidade dela. E teve crise novamente. Pessoal, eles solucionaram a crise com a mesma estratégia feminina, masculina, mas o fato é que para grande parte das pessoas, e isso é natural, isso é normal, há uma certa dificuldade em enfrentar mudança. A mudança, ela mexe com o estado de conforto e muitas vezes ela gera crítica. E me parece que isso ocorre muito na discussão sobre o RDC. Porque muito do que se discute ou se questiona em relação ao RDC não é necessariamente uma novidade. O RDC, falando de forma geral, na verdade agrega a um modelo próximo ao do pregão algumas inovações que eram utilizadas, sejam nas licitações realizadas com recursos internacionais, né, algumas regras dos regramentos trazidos por esses organismos internacionais, ou regras licitatórias que nós já identificávamos nos procedimentos próprios das estatais nacionais. Ora, não há tanta novidade em relação ao RDC, mas na verdade houve uma conjunção de em tese, boas opções, boas técnicas, boas ferramentas utilizadas nesses outros ambientes licitatórios para que eles fossem agregados às licitações realizadas para esses eventos esportivos. Há também a tentativa de positivar, criando permissiva legal, algumas outras regras entendidas como necessárias pelos executores das licitações públicas, mas muitas vezes questionadas corretamente pelo Tribunal de Contas da União, pela ausência de permissão legal na 8666, que é extremamente restritiva, sobretudo em relação às exigências de habilitação. Ora, o RDC, então, é uma tentativa de pegar um modelo que todos nós concordamos encontra-se defasado, que é a Lei 8666/93, agregando a ele alguns instrumentos, algumas ferramentas que se entende interessantes para o ambiente licitatório. E é dessa forma, percebendo que o nosso modelo atual não é um bom modelo e que precisa ser melhorado, que eu acredito que as discussões sobre o RDC têm que ser realizadas, têm que ser conduzidas.
não com o medo da mudança, não com a preocupação exagerada com a mudança, mas com a percepção de que mudar e melhorar o atual regramento licitatório nas licitações é importante, sobretudo diante dos desafios, dos novos desafios enfrentados pelo nosso país, não apenas nesses eventos esportivos, mas com a grande quantidade de políticas públicas importantes que precisam ser desenvolvidas através de contratações públicas. Tá bom, pessoal? Particularmente, eu não identifico inconstitucionalidades materiais no RDC. Tem uma certa crítica à nova lei e ao regime por haver um certo titubeio, uma certa oscilação entre uma visão gerencial das contratações públicas e uma visão burocrática. No modelo tradicional, no modelo atual, nós temos dois submodelos bem claros no ambiente licitatório, que é o regramento da Lei 8.666/93 e o regramento da Lei do Pregão. O regramento da Lei 8.666/93, praticamente pré-constitucional, né, porque embora a lei seja de 93, ela assimilou muito do Decreto-Lei 2.300, que era de 86, era antes ainda da Constituição. E do outro lado, a Lei do Pregão, não tão burocrática quanto a Lei 8.666, com uma visão mais gerencial, que confia na atuação de um agente público denominado pregoeiro, que simplifica o procedimento, porque ela tem como objeto de contratação bens e serviços comuns. O RDC, ele acaba percebendo que o pregão, a simplificação, traz um modelo mais ágil, mais eficiente, mais interessante, mas muitas vezes busca na 8.666 regras de controle, regras burocráticas, às vezes talvez exageradamente burocráticas, como nós vamos ver em relação aos recursos administrativos, para tentar impedir determinados abusos ou eventuais abusos na utilização do procedimento licitatório. Então há uma certa oscilação no RDC, um certo titubear, um certo claudicar em relação a mudanças gerenciais que deveriam ter sido confirmadas, na minha opinião, nesse novo modelo de licitação. Ora, em relação ao RDC, ainda é importante lembrar que ele é uma regra, né, sobre licitação, e aí se discute muito qual é a natureza jurídica do RDC. Olha, o que é esse RDC no ambiente licitatório? O RDC, ele vai tratar sobre regras em relação à licitação e, como lei que se submete aos ditames constitucionais, que envolvem as licitações públicas. Eu gostaria de destacar aqui o regramento do artigo 22 da Constituição e do artigo 37 da Constituição. Primeiramente, o artigo 37, em seu inciso 21, talvez o dispositivo mais importante sobre licitações públicas em nossa Constituição Federal, que diz: ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, daí o princípio da obrigatoriedade, que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, a consagração do princípio da isonomia, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Todos esses vetores estabelecidos pelo inciso 21 do artigo 37 têm que ser obedecidos pelo RDC. Então percebam que as exigências de qualificação técnica e econômica previstas numa licitação decorrente dessa nova modalidade, que é o regime diferenciado de contratações, elas se submetem a essa exigência constitucional que impõe razoabilidade e proporcionalidade em tais exigências. Ora, todas as exigências apresentadas pelo RDC que criam restrição à competitividade, elas devem sempre ser equalizadas por esse mandamento constitucional, que impõe a sua proporcionalidade. Elas só podem ser impostas se elas forem essenciais à garantia do cumprimento das obrigações. Outro dispositivo constitucional importante é aquele previsto pelo artigo 22 da Constituição Federal, que fala sobre a competência legislativa privativa da União. Estabelece o artigo 22 que compete à União privativamente legislar sobre normas gerais de licitação e contratação em todas as modalidades.
para a administração pública direta, autárquica, fundacional, de estados, Distrito Federal e municípios, obedecido o artigo 37, inciso 21, esse dispositivo que nós falamos agora há pouco. Percebam, então, que a competência legislativa privativa da União se dá para regras gerais de licitação. E o regramento sobre o RDC se submete a esse mandamento constitucional. De forma que a competência da União para estabelecer as regras do RDC, vinculando estados, município e DF, envolve apenas as regras gerais desse novo regime. Em relação às regras específicas do novo regime, é possível sim que estados, municípios e Distrito Federal estabeleçam suas regras próprias, suas leis próprias, dando tratamento diferente, obviamente, sempre respeitando o modelo geral trazido pelo RDC. E essa competência resguardada a estados, municípios e DF certamente gerará muita discussão jurídica a nível da Corte de Contas pela liberdade que constitucionalmente foi garantida a tais entes federativos. Tá, pessoal? Ora, percebido então que o RDC é uma nova modalidade, uma modalidade de licitação que envolve aspectos do pregão e aspectos do regime tradicional previstos pela Lei 8.666/93, é importante então tratar agora quais os objetos passíveis de utilização dessa nova modalidade. Porque vejam, quando nós tivemos o estabelecimento da modalidade pregão, ela teve como objeto passível de seleção através de tal modalidade os bens e serviços comuns. E quais são os objetos passíveis de seleção através dessa nova modalidade denominada RDC? Ora, como eu disse a vocês inicialmente, a criação do RDC foi focada nos eventos esportivos que o país irá sediar nos próximos anos. Então, a criação do RDC e a justificativa para esse novo modelo, com as suas, entre aspas, inovações, alterações ao regime tradicional, estava focada na necessidade de um novo modelo para tratar das obras e serviços necessários a tais eventos esportivos. É por isso que na redação original do RDC, da lei do RDC, os objetos passíveis de adoção desse regime são esses eventos esportivos, Copa do Mundo, a Copa das Confederações, as licitações necessárias para as obras e serviços pertinentes à Copa do Mundo, Copa das Confederações, as Olimpíadas, Paralimpíadas e também para as obras de infraestrutura e contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados, distantes até 350 quilômetros das sedes que receberiam tais eventos. Então, esses são os objetos originais de adoção do regime diferenciado de contratações. As licitações e contratos necessárias à realização da Copa das Confederações, Olimpíadas, Paralimpíadas, além das obras de infraestrutura e de contratação de serviços para os aeroportos das capitais dos estados e dos estados distantes até 350 quilômetros da sede desses eventos. Tá? Ora, esse objeto inicialmente transitório, né, já que após tais eventos não haveriam mais licitações e contratos necessários à realização de tais eventos, ele passou a ser acrescido. Né? Recentemente, ainda nesse ano, nós tivemos a inclusão de mais 2 objetos que cujas licitações e contratos podem ser submetidas a essa nova modalidade denominada RDC. Né? Primeiro, as licitações e contratos necessários às ações do PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, além das licitações e contratos necessários às obras e serviços de engenharia no âmbito do sistema público de ensino. Percebam, então, que um modelo que seria transitório, focado nesses eventos esportivos, começa a ser ampliado para outras contratações não transitórias. O que merece uma certa discussão sobre a aptidão desse modelo para aquilo que alguns já falam, substituição do modelo tradicional de licitações. E aí, me permitam a discussão crítica, é importante ponderar que o RDC, da forma como está hoje estabelecido, ele não serve a uma substituição do regramento geral que nós que temos hoje nas licitações públicas. Não serve,
Porque boa parte das inovações trazidas pelo RDC tem como foco contratações complexas. E se utilizadas essas inovações em contratações simples, né, por exemplo, os bens e serviços comuns normalmente selecionados pelo pregão, certamente tais inovações poderão restringir exageradamente a competitividade, prejudicando o alcance do interesse público. Tá? Prejudicando o alcance do interesse público. Bem, há uma tendência de expansão dos objetos passíveis de adoção do RDC. Há, na verdade, o discurso de alguns que tentam transformar o RDC numa panaceia, numa solução para todos os problemas vividos no ambiente licitatório, né? Repito, um discurso falacioso, porque ele não é apto para contratações mais simples, mais sérias. Nós já temos uma modalidade muito interessante e eficiente para isso, que é o pregão, mas há sim uma tentativa, inclusive, de inclusão de novos objetos, além desses 2 acrescidos esse ano, como submetíveis, né, a essa nova modalidade chamada RDC, com as suas novidades. É importante lembrar que, de acordo com a própria lei do RDC, a opção pelo órgão de utilização do RDC na licitação afasta o regramento da Lei 8666/93. Afasta totalmente o regramento da Lei 8666/93, excetuado aquelas situações em que a própria lei do RDC diz que se aplicam os dispositivos da Lei 8666, como ocorre, por exemplo, em relação às situações de contratação direta, inexigibilidade e dispensa de licitação. A lei do RDC diz expressamente que se aplicam as regras do artigo 24 e 25 da Lei 8666/93 às contratações decorrentes do RDC. É importante perceber, contudo, que essa regra prevista lá no RDC, que fala do afastamento das regras da Lei 8666, excetuadas as situações expressamente previstas no RDC, só valem para o procedimento licitatório. Tá? Só valem para o procedimento licitatório. Em relação aos contratos administrativos decorrentes do RDC, inverte-se a lógica. Em relação aos contratos administrativos decorrentes do RDC, utiliza-se, via de regra, a Lei 8666/93, excetuadas aquelas situações em que, expressamente, a lei do RDC criar alguma regra específica. Nós vamos ver isso na 4ª aula, quando, por exemplo, trata a lei do RDC sobre a contratação do licitante remanescente. Tá bom, pessoal? Então, para fixar bem, em relação ao procedimento licitatório, o RDC, ele retira a aplicação da Lei 8666/93, excetuado aquelas situações em que expressamente a lei estabelece, prevê a aplicação de dispositivos da Lei 8666/93, e em relação aos contratos administrativos decorrentes dessa nova modalidade, o RDC, aplica-se uma lógica inversa, em que as regras da Lei 8666/93 são todas aplicáveis, excetuadas aquelas situações em que expressamente a lei do RDC traz uma regra diferenciada, tá bom? Traz uma regra diferenciada. Pessoal, é importante também discutir em relação ao RDC os princípios aplicáveis a essa nova modalidade. Assim como ocorre na Lei 8666/93, o RDC positivou alguns princípios expressamente em seu texto legal. Está lá no artigo 3º que as licitações e contratos realizados em conformidade com o RDC deverão observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiência, probidade, economicidade, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. Vejam que o artigo 3º aqui do RDC repete o dispositivo, o artigo 3º lá da Lei 8666/93, com os mesmos princípios lá relacionados no Estatuto Geral de Licitações. Talvez a diferença mais notável seja justamente a inserção do princípio da eficiência como um dos princípios ao qual o regramento do RDC é submetido. Ora, eu destacaria aqui entre esses princípios o princípio da legalidade, porque o princípio da legalidade ele precisa ser percebido pela doutrina e pelo aplicador do direito de uma forma diferenciada, de uma forma moderna. Como lembra a professora Raquel Carvalho, o princípio da legalidade ele foi inspirado no modelo de Estado liberal, no modelo de Estado em que a sociedade, de certa forma, reagia contra o modelo de Estado absolutista, um modelo de Estado opressor. Então, o princípio da legalidade resguardava uma reserva, uma proteção,
né, sobretudo o princípio da legalidade administrativa, uma proteção do cidadão em relação ao Estado, né, em relação ao Estado, pelo resguardo que tínhamos daquele modelo de Estado absolutista. É por isso que a liberdade para o cidadão é uma liberdade ampla, que só pode ser restrita pelas regras criadas pelo legislador, o representante desse próprio cidadão. Já a legalidade para a administração pública é uma legalidade estrita, que impõe, na visão liberal, que impõe ao Estado uma submissão integral àquilo que o legislador estabelece. O administrador ele não só não pode agir naquilo que o legislador não... O administrador não só não pode agir naquilo que o legislador não autoriza, como ele só pode agir de acordo com o que é previsto pelo legislador, pelo representante do cidadão. Ora, essa diferença entre legalidade para o cidadão, uma legalidade ampla para o cidadão, e essa legalidade estrita para a administração pública, né, que reserva, que restringe a atuação administrativa àquilo prescrito pelo legislador, ela passa a ser revista a partir do momento em que o Estado, notadamente na passagem do Estado liberal para o Estado social, começa a ser não apenas um Estado opressor, mas sim um Estado prestador de serviços, um Estado que atua na prestação de serviços sociais, previdência, educação, saúde, né, que começa a auxiliar o cidadão, notadamente o cidadão mais pobre, notadamente o cidadão mais necessitado. Ele tenta equalizar as diferenças sociais e econômicas percebidas no mundo real, de forma que Canottilho lembra de forma muito clara de que se o Estado liberal ele buscava simplesmente evitar o desrespeito aos direitos individuais, esse novo Estado, o modelo de Estado social, que é um Estado interventor, ele começa a atuar para combater problemas endêmicos identificados na sociedade liberal, como, por exemplo, a pobreza, né, como a pobreza e a desigualdade. E esse modelo de Estado social começa a exigir também uma revisão da lógica do princípio da legalidade, a partir do momento que o Estado passa a ser um fomentador, um parceiro da atuação do cidadão, um protetor do cidadão. Obviamente nós tivemos uma exaustão desse modelo social, que gerou alguns problemas, inclusive do ponto de vista econômico, que fizeram com que alguns discursos liberais voltassem a ser produzidos no ambiente do direito, exigindo que o modelo de Estado que realmente se hipertrofiou começasse a ser reduzido. A discussão cria um novo modelo, que a professora Di Pietro lembra que é uma síntese dos outros dois modelos, que é o chamado Estado Democrático de Direito, que não abdica e não pode abdicar das conquistas sociais percebidas com o Estado social, mas que volta também a tentar respeitar a autonomia e a predominância do cidadão, inclusive para evitar certo autoritarismo estatal. Ora, essa mudança de visão faz com que o princípio da legalidade ele passe por novas fases. A legalidade passa, primeiro, num primeiro momento, para um conceito de legitimidade, pois não basta apenas a previsão legal para que a atuação do administrador seja válida. Essa atuação do administrador ela deve ser legítima, ela deve respeitar também princípios relacionados ao nosso ordenamento jurídico. Ora, não basta uma lei estabelecer determinada possibilidade de conduta para que o administrador possa fazê-la. O administrador, na sua atuação, deve respeitar também os princípios constitucionais atinentes à atuação da administração pública, de forma que se uma lei estabelece, por exemplo, a permissão de contratação de parentes, e essa contratação de parentes, ela atenta contra um princípio jurídico que conforma a administração pública, como o princípio da moralidade ou o princípio da impessoalidade, esse ato é ilegítimo e pode ser combatido, mesmo que tenha previsão legal. Ora, um ato previsto em lei, um ato administrativo que mesmo com permissão legal se mostre imoral ou conspurque contra alguns dos princípios da administração pública previstos em nossa Constituição, pode sim ser combatido, porque não basta a administração agora se submeter à legalidade, ela se submete também à legitimidade de seus atos, se impõe à legitimidade dos atos estatais. Essa legitimidade também avança, essa nova concepção de legalidade que avançou para a legitimidade de forma a exigir um maior controle, não apenas submetido à lei, mas também aos princípios que conformam
o nosso ordenamento jurídico, avança também para um outro conceito de princípio da juridicidade, de forma que permite uma certa atuação mais livre do administrador, já que ele não se submete apenas à lei, mas ao ordenamento jurídico. Isso permite que os princípios jurídicos que conformam a administração e que servem para controle da legitimidade do ato administrativo, possam também permitir a construção de possibilidades de atuação dessa administração pública, mesmo quando não existe um texto legal positivado expressamente estabelecendo tal conduta. Ora, a juridicidade, então, se apresenta como uma legalidade ampliada, que permite a atuação do administrador não apenas naquilo prescrito pela lei, mas naquilo conformado pelo nosso ordenamento jurídico, com as regras e com os princípios que nele estão envolvidos. Tá, pessoal? A legalidade, então, precisa ser vista hoje num conceito mais amplo, né, numa visão mais moderna, que é como juridicidade. Temos também outros princípios descritos no artigo 3º, o princípio da eficiência, não estava descrito lá na Lei 8.666, e a lei do RDC expressamente previu aqui o princípio da eficiência. Temos também o princípio do desenvolvimento nacional sustentável, recentemente incluído entre um dos objetivos da licitação, junto com a economia e a busca da proposta mais vantajosa, e aqui expressamente colocado como princípio do RDC, além da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo. O RDC, a lei do RDC também, ainda no artigo 1º, ela estabelece alguns objetivos para o novo regime, para a nova modalidade, como ampliar a eficiência nas contratações públicas, promover a troca de experiências e de tecnologias, incentivar a inovação tecnológica, assegurar o tratamento isonômico e a busca da proposta mais vantajosa. Vejam, objetivos que já estavam sacramentados na Lei 8.666/93, aqui foram repetidos como objetivos do novo regime. Respeitar a isonomia e buscar, ao mesmo tempo, a melhor contratação para o poder público. O RDC também traz algumas diretrizes, notadamente no seu artigo 4º, né, como a diretriz de padronização dos objetos da contratação. Percebe aqui o legislador que é necessário padronizar, é necessário simplificar o procedimento licitatório. A padronização dos instrumentos convocatórios e minutas de contrato, e aí nós já vemos no âmbito da AGU, o desenvolvimento de uma prática muito interessante de minutas padronizadas, permitindo uma melhor qualidade na montagem dos certames públicos, né? A AGU ela monta minutas padronizadas e não só através de alguns órgãos centralizados, mas pela própria Consultoria Geral da União, e expõe essas minutas padronizadas para utilização pelo público geral, e toda a sociedade, todos os outros órgãos públicos podem utilizar esses modelos nas suas licitações, na confecção de suas licitações, fazendo as devidas adaptações. Outra diretriz é a busca da maior vantagem para a administração pública, a busca de condições para aquisição compatíveis com aquelas que estão no mercado. A administração pública não pode criar uma regra que ingesse as suas aquisições quando o mercado tem regras que facilitam e que melhoram as condições de tais contratações. Utilização sempre que possível de mão de obra, materiais e tecnologias existentes no local da execução. Uma regra, um conceito, né, de, inclusive, desenvolvimento nacional sustentável, e já prescrito lá na Lei 8.666/93 e reiterado aqui no RDC, além também do parcelamento do objeto, obviamente quando não há perda de economia de escala, pela percepção de que, não havendo perda de economia de escala, o parcelamento do objeto ele favorece a competitividade. São todas diretrizes prescritas no artigo 4º lá do RDC, do regime diferenciado de contratações, né? Vamos passar então agora a algumas perguntas que sejam suscitadas pelos alunos. Professor, eu gostaria de saber qual a natureza jurídica do regime diferenciado de contratações. Boa pergunta, boa pergunta. Muito se discute sobre qual a natureza jurídica do regime diferenciado de contratações. Talvez uma falha que nós possamos suscitar em relação à lei do RDC é justamente por ela não ter sido clara sobre qual a sua natureza jurídica, assim como não foi clara sobre
quais as suas regras são de natureza geral e quais são de natureza específica, o que vai gerar, assim como ocorre na Lei 8.666, toda uma discussão jurídica sobre as possibilidades de alteração pelos demais entes, né, estados, municípios e Distrito Federal, acerca de algumas disposições do RDC, já que, repito, em relação às regras gerais, a competência legislativa é privativa da União. Em relação às regras específicas, estados, municípios e DF têm autonomia legislativa para estabelecer suas regras próprias. Em relação à natureza jurídica do RDC, eu não tenho a menor dúvida que o RDC é uma nova modalidade. O RDC é uma nova modalidade de licitação. Assim, e isso é possível. Alguns chegam a fazer uma alusão equivocada à Lei 8.666/93, porque a Lei 8.666/93 veda a criação de novas modalidades. Mas, ora, a Lei 8.666 veda a criação de novas modalidades, mas o próprio legislador federal pode criar exceções a essa vedação, como ocorreu, por exemplo, com relação ao pregão. A Lei 10.520 criou uma nova modalidade, que foi o pregão, nada obstante essa restrição, essa vedação estabelecida pela Lei 8.666/93. O RDC, na verdade, cria novamente uma modalidade, cria uma outra modalidade. Inicialmente, uma modalidade focada nos eventos esportivos que nós vamos sediar nos próximos anos, mas que vem sendo ampliada com a tendência, pelo que se discute hoje no mundo jurídico, de expansão desse modelo para que ele substitua o regramento prescrito pela Lei 8.666/93. Não tenho a menor dúvida, a natureza jurídica do RDC é a natureza jurídica de modalidade, criando regras para o procedimento licitatório e também algumas regras específicas para as contratações decorrentes. Professor, é possível usar o RDC para empreendimentos que não sejam concluídos até os eventos esportivos Copa e Olimpíadas? Boa pergunta. Inicialmente, hoje até essa resposta ela acaba ficando um pouco mais fácil pela expansão que nós tivemos do regime, do modelo do RDC. Ora, como eu disse no início, além do foco inicial, da prescrição original, que vinculava a utilização dessa modalidade aos eventos esportivos, agora nós podemos utilizar o RDC para as licitações e contratos necessários às obras do PAC e também para obras e serviços de engenharias relacionados ao sistema público de ensino. Ora, quando eu falo em obras do PAC e sistema público de ensino, eu já ultrapasso a questão temporal de utilização do RDC. Eu ultrapasso a transitoriedade do RDC. Se antes ele não teria mais utilização com o fim das licitações, né, para obras e serviços necessários a esses eventos, a partir de agora eu tenho outros objetos que não mais estarão vinculados a esses eventos, que são as obras do PAC e as obras de serviços de engenharia relacionadas ao sistema público de ensino. Agora, com relação àquele objeto original, e a tua pergunta é bem pertinente, cabe a discussão. E o Tribunal de Contas da União recentemente se deparou com esse questionamento. Todo mundo aqui ouviu falar, né, já ouviu falar certamente, de que determinadas obras previstas para esses eventos, por exemplo, estádios de futebol, não estariam prontos a tempo da realização desses eventos, né? Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Eu acredito que vamos terminar tudo. Mas se ouviu falar que é possível, sim, que algumas dessas obras não sejam concluídas em tempo. Ora, chegou então para a Corte de Contas, o Tribunal de Contas da União, a discussão sobre será possível aplicar esse novo modelo, já que a lei fala expressamente que você vai utilizar para licitações e contratos necessários à realização desses eventos esportivos. É possível utilizar, então, esse modelo para uma contratação que eu sei que não terminará a tempo da realização desses eventos? Ou estaria aí desrespeitando a limitação de objeto criada pelo legislador? E o TCU, então, ainda nesse ano de 2012, ele trouxe 2 acórdãos tratando sobre esse assunto. Um primeiro inicial, estabelecendo uma regra meio que absoluta e radical de que não seria possível, se as obras não fossem concluídas até os eventos, então elas não seriam necessárias à realização do evento, então não seria possível a adoção do RDC. E, posteriormente, o próprio Tribunal de Contas, ele revisou esse entendimento, né? Ele revisou esse entendimento no Acórdão 1538 de 2012 do seu plenário, admitindo a adoção do RDC, mesmo que uma fração daquele empreendimento não possa ser concluída até a realização do respectivo evento. Então, percebam, inicialmente o TCU teve uma posição radical, dizendo que não era possível
Ora, e com a interpretação me parece também correta de que o objeto é licitações e contratos necessários à realização dos eventos. Se você não vai concluir o empreendimento até a realização do evento, então não utilize o RDC, porque você foge ao objeto criado pelo legislador. Mas, posteriormente, reanalisando a situação, o TCU avançou no raciocínio que admite a utilização do RDC, mesmo que a totalidade do empreendimento não seja concluída até a realização dos eventos, desde que reste evidenciada que aquela fração que não vai ser concluída não pudesse ser licitada em apartado. Me parece que é uma decisão muito sábia, muito inteligente do Tribunal de Contas da União, até porque percebe o Tribunal de Contas da União alguns avanços legislativos que nós tivemos para o modelo licitatório, né, no novo regime diferenciado de contratações. Tá bom? Pessoal, após essas duas perguntas, vamos fazer uma rápida revisão sobre os temas que foram tratados aqui em nossa aula. Tá? Nós falamos nessa primeira aula sobre tramitação legislativa, fizemos uma rápida introdução sobre o RDC, tratando inclusive sobre as ações de inconstitucionalidade que discutem a sua validade, né? Nós vamos falar novamente sobre os aspectos materiais dessa inconstitucionalidade quando tratarmos isoladamente das novidades, das inovações previstas pelo RDC. Fizemos uma pequena análise crítica sobre o RDC, no que o tempo nos permite. Discutimos sobre a natureza jurídica do regime diferenciado de contratações, os fundamentos constitucionais para as licitações, que são não só compatíveis, mas que submetem o regramento federal que dispõe sobre o regime diferenciado de contratações. Tratamos sobre o objeto. Importante lembrar que houve uma expansão do objeto do RDC. O RDC não apenas trata agora das licitações e contratos necessários às obras necessárias àqueles eventos, mas trata também das contratações e serviços relacionados às obras do PAC e também dos contratos de serviços de engenharia necessários ao sistema público de ensino. E falamos sobre as restrições e tendências de expansão desse novo modelo, que possivelmente, não na atual lei do RDC, mas acredito que numa nova lei, trará todas ou parte dessas inovações para substituir o modelo tradicional previsto na Lei 8.666/93. Tá bom, pessoal? Quem tiver mais alguma dúvida, pode enviar para o e-mail saberdireito@stf.jus.br, né? Podem acessar também essa aula e outras aulas do programa no site da TV Justiça, endereço www.tvjustiça.jus.br, e eu convido vocês a assistir a nossa próxima aula, em que nós vamos tratar agora, de forma mais objetiva, sobre as regras do RDC relacionadas ao objeto do regime diferenciado de contratações. Até breve, pessoal.